Minhas meninas, paz do Senhor. Segundou, acorda. Estamos de volta. Bom dia. Paz do Senhor, minhas meninas. Um beijo. Vocês estão boas? Tô. Prendi hoje, tá muito sujo esse cabelo, eu prendi. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ótimas. Pai do Senhor, Luzineide, Pai do Senhor, Nessa, Pai do Senhor, Margot, Pai do Senhor. Amém. Como foi o fim de semana de vocês? Tá indo lavar o teu agora, é? Amém, coisa boa, Edna. Amém. Vamos ficar aqui que tem porção do céu pra gente hoje. Roberta, um beijo. Neila, paz do Senhor, amém. Hoje é o capítulo 9 de 1 Samuel. Amém, Monique? E hoje quem iria na escala, quem iria trazer a palavra era Franciele. Mas ela não me respondeu até aqui. Então, tô aqui, né? Amém, Jéssica. Estamos aqui e o Senhor também está aqui para nos ensinar, para entregar para nós a sua palavra pura, sem mistura, para nos corrigir, para nos organizar, né? Estamos aqui. Meu Deus, vamos orar assim, Lara. Ele é o Consolador. Só Ele entende, só Ele sabe, só Ele pode consolar. Amém, Maria. Na fenda da rocha. Minhas meninas, deixa eu dividir com vocês. Meu fim de semana foi uma bênção. Vocês foram para a igreja esse fim de semana? Ontem foi Santa Ceia. Meu dia ontem foi extremamente corrido. Mas ontem foi Santa Ceia na Libertas. E foi uma bênção. Que palavra gloriosa. Como o Senhor falou conosco. Vocês lembram da Liliane? Um beijo, Pai do Senhor. Vocês lembram da palavra? Me viu lá, foi? Amém. Vocês lembram da palavra que eu trouxe aqui para Kelly, tá? Na sexta? Ou foi na quinta? Na quinta, não foi? Na sexta. Amém, Joseni, um beijo. Tu tá bem? Minhas meninas, e o Senhor ainda ruminando aquela palavra no meu coração. Eu ainda estou segurada naquela palavra. Porque o Espírito Santo começou a ministrar ela no meu coração na madrugada da quinta para sexta. Amém, Alice? Tô esperando você falar comigo ainda até hoje. Amém, amém, Renata. Célia Brasil, beijo. E aí, o Senhor, Ele falando comigo desde a madrugada. E aí veio Jéssica Pessoa, Pai do Senhor. Veio o aniversário de Kelita. E o Senhor tinha dito para mim que dividisse a palavra com ela. Eu não dividi não só com ela, eu dividi com todas vocês. E todas recebemos, não foi? Todas recebemos porção dobrada daquela palavra em 2 Reis, capítulo 8. Nós recebemos do Senhor. E eu ainda estou ruminando ainda aquela palavra. Quando Eliseu disse 7 anos, e justamente quando completou 7 anos certinho, o aniversário de Alice
é sábado, pois seu presente você vai receber na segunda. E aí, aquele prazo ficou na minha cabeça. Tem data, né? Porque Jesus, ele é organizado. Quando ele diz que é 7 anos, é 7 anos. Não é 6, não é 5 e nem é 8, é 7, né? E quando foi ontem à noite, Deus usou Joyce Cesário de uma maneira tremenda. Ela trouxe a palavra ontem da Santa Ceia e ela pregou em Apocalipse capítulo 2. Meu Deus, foi tremendo. Falou sobre a igreja de Esmirna. Amém, Águida, Paula, Pai do Senhor. E no meio ali da pregação, ela falou sobre 10 anos. Os 10 anos. Não, 10 dias. Sobre 10 dias. 10 dias de prisão, de provação que aquele povo iria passar. E ela ressaltou, ela destacou, ela se agarrou nesses 10. Ela disse, não são 9 e não são 11, são 10. Existe um prazo para começar e para terminar. E o Senhor, ele confirmou, através da vida de Joyce, uma vez mais, o que ele já tinha falado durante a semana aqui para nós, através das lives. Jesus é bom e a palavra dele continua sendo o nosso manual de vida. Para onde iremos nós, se só ele tem a palavra de vida? Para onde nós iremos nos agarrar em quê? Nós iremos acreditar em quê, se só o Senhor tem resposta? Minhas meninas, nós precisamos, eu não canso e não vou cansar de dizer isso aqui. Por mais que existem dias e dias, existem dias que o nosso coração, amém, Silmara, tá tão fraquinho, que a gente tá sem força, que a gente tá meio desanimado. Mas mesmo nesses dias, a gente ainda precisa se agarrar na palavra de Deus. Não existe outro lugar. Tem um louvor de Diante do Trono que diz: para onde, a quem tenho eu, senão a ti? A tua presença é melhor que ouro e bem. Delícias eternas achei em tua presença. Nem todos os dias a gente vai tocar o céu com a mão. Nem todos os dias a gente tá com força e com coragem de bater 3 palmas, dar 4 pulos, né? Tem dia que a gente não tá com coragem, não. Tem dia que a gente tá pela graça. Mas é nesses dias que as forças acabam, que a gente tá pela graça, que a gente se levanta em Deus e continua. A constância é essa, é continuar no dia mal. Constância não é todo dia a gente estar 100%, não. Constância é nós estarmos todos os dias, apesar de ter dias que a gente tá em 30, em 50, em 20, em 10. Tem dia que a gente tá em 90, tem dia que a gente tá em 100, mas tem dia que a gente tá em 10. E a gente vai. Tu entende? Jesus entende a gente. Ele entende. Jesus não nos chama para ser super crente. Não. Não. Ele só chama a gente para permanecer. Todas que estão entrando agora, um beijo, minhas meninas. Maiara, Welita, todas vocês. Tô bonita, com esse cabelo? Deixa eu dizer a vocês. Existe graça de Deus derramada em quem permanece. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele diz, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e persevere
na oração. Porque não é fácil, mas ele diz: continue. Sem força, mas continue. Tente de novo, vá de novo, busque de novo. Volte na sua pouca força, mas vá. Faça o que você consegue, mas faça. Não abandone, não saia da posição. Porque o que Satanás quer é colocar na nossa mente o seguinte: vai não. Jesus não vai receber não. Tu tá fraca, tu tá sem força. Vai não. E Jesus está dizendo assim: venha do jeito que você está. Venha, porque aqui eu abasteço você. Aqui eu fortaleço você. Aqui eu lhe dou vida. Aqui eu lhe dou graça. Aqui eu lhe dou ânimo. Para onde iríamos nós? A quem? A quem nós vamos procurar senão ao Senhor? É o Deus que te conhece, é o Deus que te entende. Nada em você pega Deus de surpresa. Eu preciso te dizer isso antes de começarmos a palavra. Eu acredito que Deus ele quer falar diretamente com alguém aqui hoje. Nada em você pega Deus de surpresa. O teu coração frágil não pega Deus de surpresa. A tua inconstância não pega Deus de surpresa. Os momentos que você diz assim: Senhor, eu queria crer mais, eu não estou conseguindo crer. Eu queria poder crer mais. E Deus diz: eu te conheço, eu sei. A Bíblia diz que Jesus disse sobre os discípulos dele que ele amou e os amou até o fim. E ele diz: eu conheço os que escolhi. Deus está dizendo para você: eu conheço você e eu lhe chamei sabendo quem você era. Então, nenhuma das tuas falhas, nada do que você venha fazer, me pega de surpresa. O Senhor, ele não te ama menos e nem vai te amar mais do que ele já ama. Ele te ama. A gente está procurando amor em tantos lugares quando Jesus está dizendo assim: eu te amo. Você precisa começar a enxergar o que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o primeiro e o último, aquele que já era, como a palavra que Joyce trouxe ontem. Joyce disse que a igreja de Esmirna passou por algumas destruições, alguns combates, algumas tentativas de extinguir, sabe? E o Senhor disse, quando o Senhor falou com a igreja, o Senhor disse para a igreja: eu sou o primeiro e o último. Ou seja, antes da tua primeira destruição, antes da tua primeira queda, antes das tuas primeiras falhas, eu já era. Eu já estava. Às vezes a gente diz assim: meu Deus, eu não vou... Eu acordei, nem orei. Agora que eu vou orar, e a gente fica meio envergonhado, né? Eu digo por experiência própria, porque somos seres humanos. E eu digo: meu Deus, agora que eu vou orar, Jesus, eu acordei, fui fazer tantas outras coisas. E o Senhor está dizendo assim pra gente: eu já era antes. Antes de tu acordar, eu já era. Eu sou o primeiro e o último. Antes de você ser formado no ventre, eu já te conheci. É o Deus de Jeremias, é o nosso Deus. Comece essa segunda-feira sabendo que Deus te chamou, dizendo assim: antes que você fosse formada no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. É o Senhor dizendo assim: você não é obra do acaso, você não é de Satanás, você não é do mundo, você não é dos prazeres do mundo, não. Porque antes que você fosse formado no ventre, antes que a sua mãe conhecesse o seu pai e você viesse a ser uma massa ali no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, você já era um projeto. Tu entende?
Aí ele diz, antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo assim, você é separado. Separado. Antes de nascer já foi separado. Antes de sair da madre, de chorar no braço do médico, da sua mãe olhar para você, de lhe aceitar ou de lhe rejeitar, eu não sei como foi a tua infância, mas o Senhor disse, eu te santifiquei antes. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Você não é mais um, você não é um perdido, uma perdida, um abandonado, uma abandonada que ninguém vê, que ninguém... Não! O Deus do céu cuida de você. O Senhor dos exércitos, Ele cuida de você pessoalmente. Às vezes a gente quer reconhecimento dos outros. A gente quer olhar, abraço, tapinha nas costas, né? Eu tô aqui, de alguém. E o Senhor está dizendo assim, eu te escolhi, eu te separei. Eu te dei as nações por profeta. É Ele dizendo assim, eu te incluí na minha obra. Eu olhei para você e eu disse, você é útil. Se tem uma coisa que o ser humano quer sentir, o ser humano ele quer se sentir útil. Tu já parou para pensar que a gente sente prazer em ser útil? A gente quer ser útil. A gente sente a necessidade de alguém olhar e dizer assim, foi tão bom aquilo que tu fez. O ser humano, ele quer reconhecimento de algo que ele fez. A não ser que você seja um preguiçoso nato, mas até o preguiçoso, ele quer se sentir útil em algum momento. Mas eu digo por experiência própria, é tão bom quando a gente arruma a casa, ajeita as coisas, faz um almoço, ajeita, o marido chega, né? E diz que a comida estava uma delícia, ou que a casa está arrumada, ou quando a gente se arruma e recebe um elogio, reconhecimento. Todo ser humano, a gente quer se sentir útil, ou alguém lhe confiou algo e você fez e alguém elogia. Eita, Glória, que coisa boa tu fez, muito bem, parabéns. A gente fica feliz. A gente diz glória a Deus, mas a alegria é nossa, porque nós somos seres humanos. A gente quer. E é tão tal que, quando a gente não recebe o reconhecimento, a gente faz, rapaz, eu fiz e eu não recebi um obrigado. Eu não recebi um reconhecimento, né? Então a gente quer se sentir útil, a gente quer se sentir incluído, a gente quer se sentir pertencente. E a gente vê o Deus dos céus, soberano, grande, terrível, olhar para nós e dizer assim, antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Ou seja, eu te separei. Separou para quê? Para uma obra, para uma responsabilidade. Separou para quê? Eu te dei as nações por profeta. Ou seja, existe uma responsabilidade que te inclui. É o Senhor dizendo assim, você é útil para mim. Eu lhe chamei. Eu lhe chamei, eu lhe separei. Você não é mais um. Você está aqui para cumprir o meu propósito, para ser diferente. Você não pode andar como os outros, você não pode falar como os outros, você não pode viver como os outros, você precisa ser diferente, agir como tal, porque você tem um lugar na mesa de Cristo. Tu entende? Jesus te ama. Ele te ama, e quem explica o amor de alguém que nos conhece? Todas as vezes que eu penso nessa expressão, que ele me conhece e me ama, eu digo, meu Deus, é muita graça. É muita graça, porque o pouquinho que eu me conheço é o suficiente de eu não morrer por mim. E Jesus morreu. Tu entende? Ele te conhece. Vou botar um hino aqui pra gente louvar. E
a gente vai deixar um versículo de aniversário para nossa querida Edna, que completou ano sábado. E o texto já está aqui. E logo depois a gente vai para o texto de hoje, tá bom? Vamos orar primeiro? Vamos orar primeiro, porque a gente já pega direto. Quem necessita de oração, minhas meninas? Eu e a minha casa necessitamos de oração. Vamos apresentar umas às outras. Nessa oração, vamos apresentar Joyce Cesário. A saúde dela, ela está precisando das nossas orações. Apresente Joyce nas suas orações, para que o Senhor, Ele entre na saúde dela, Ele entre com renovação na saúde dela, com restauração. Nós servimos a um Deus que pode. Vamos orar assim pelo filho de Andresa, pela família de vocês, por todos vocês, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelos lares, pelos casamentos, né? Abram a boca, orem. Vamos orar também pelo irmão de Silmária, meu Deus. Vamos orar em nome de Jesus, pelas famílias. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus. Nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez para Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Não tem nada em nós que seja digno desse lugar, Jesus. Mas o Senhor nos trouxe uma vez mais. A palavra é Tua, o povo é Teu. Visita, Jesus, os lares, as famílias e todos que carregam o nome das Tuas filhas e dos Teus filhos que estão acompanhando a live hoje. Jesus, Tu conhece cada um deles particularmente, eu não conheço. Mas Tu conhece o íntimo da alma. Tu conhece os problemas, as lacunas, as indagações, as dúvidas, os questionamentos, as coisas que precisam ser moldadas, mudadas, transformadas. Nada do que venhamos dizer, Jesus, vem descrever na totalidade do que Tu sabes, mas a gente tenta. Jesus, esquadrinha a nossa mente, esquadrinha o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. E tira, Jesus, para que nós não venhamos envergonhar o Teu nome, para que nós venhamos ser exemplo, Jesus, de quem Tu és, exemplo de quem carrega o lugar na Tua mesa, esse lugar que o Senhor separou para nós, Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua face, o brilho da Tua face em nós. Nos cobre com o Teu sangue, fala conosco através da Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade, é a verdade. A Tua palavra é o suficiente, então fica à vontade, Jesus. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e fala conosco aqui. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vou voltar o louvor, tu vai ouvindo. É uma oração, né? Quantas vezes eu tento negar. Amém, Renata. Outras vezes tento esconder. Mas quando estou no Teu altar, vejo que Teus olhos tudo vê. Todo dia brigo com meu eu. Tenho vergonha de coisas que já fui. Medita nesse louvor. Mas quando sinto Amém, Pamela. teu, Corro pra chorar.
ao pé da cruz. Pra onde irei eu? Não dá pra escapar. Em qualquer Me conheces, Samuel Mariano. olhos, Conseguem me achar. e se eu for até o céu, É aí. que tu estás. Desisti de me esconder. Glória. Não Fugirei jamais, pois me conhece. Pare de tentar fugir. Ele sabe quem você é. Amém. Glória a Deus por isso. E por mais que eu queira me justificar, tua graça não vai me deixar negar que me conheces, me entendes. Meu Deus. E por mais que eu queira me justificar, Pare de fugir. tua graça não vai me deixar. É melhor você ir do que ele ir lhe buscar. Conhece. Meu Deus, ele nos conhece. Quantas vezes eu tento negar, outras vezes Ele é bom. tento esconder. Ele cria situações, minhas meninas. Ninguém foge. Quando estou no teu altar, Eu tô pra ver alguém que conseguiu fugir dele. vejo que teus olhos Ele cria situação. tudo é. Quando você vê, você já tá lá. Se eu tenho uma briga com Ele é bom, graças a Deus que ele é bom. morro de vergonha de coisas que já fui. Mas quando sinto um abraço teu, corro pra chorar ao pé da cruz. Essa música é nova, eu queria que vocês aprendessem. Cantem, tudo que eu cantar repitam. Pra onde irei eu? Não dá pra escapar. Não dá pra escapar. Amém, pastora Fabi. Qualquer lugar que eu vou, Amém. teus olhos conseguem me achar. Ele acha. Diga a ele, e se eu for até o céu? É aí que tu estás. Desisti de me esconder. Não fugirei jamais. Vai, admite. Pois me conhece. Pois me conheces. Me entendes? Me entendes. E por mais que eu queira me justificar, E por mais que eu queira me justificar, tua tua graça não vai te deixar negar que me conhece. Meu Deus, ele é bom. me entendes? Me E por entende. mais que eu queira me justificar, E por mais que eu queira me justificar, diga, tua graça não vai deixar. tua graça não vai me deixar negar que me conhece. Glória! Glória!
olhar, ele é fiel, ele está aqui, ele conhece a gente. Sábado foi aniversário de Edna. E para a meditação de Edna neste dia, mais uma primavera que o Senhor tem concedido a ela viver, romper e desfrutar. Eu gostaria de deixar o teu presente, Edna, em Isaías 54. Isaías 54, versículo 2, versículo 3 e versículo 4, a parte A, que diz assim: amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada. Não tenha medo. Você não sofrerá humilhação. Edna, eu gostaria de deixar para tu essa palavra hoje, mas no sentido de se prepara. Se prepara para receber, porque o que Deus tem para te dar já está pronto. E Ele está dizendo assim, está pronto. Aqui, a minha parte está pronta, Edna. Apronta a tua. Amplia o lugar. Aumenta o espaço. Prepara o ambiente. Eu não sei se é material, eu não sei se é espiritual. Eu sei que o Senhor está dizendo, a minha parte está pronta. Prepara a tua. Prepara o lugar. Porque a Bíblia vai dizer que aquela viúva, ela pegou aquelas vasilhas emprestadas e ela começou a derramar o azeite nas vasilhas. Mas quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. O azeite não acabou, o azeite parou porque acabou as vasilhas. Ou seja, a parte de Deus, Ele faz com excelência. Cabe a mim e a você ampliar o espaço. Quanto mais eu quero milagre, maior precisa ser a minha entrega, maior precisa ser a minha dedicação, maior precisa ser a minha preparação. É expansão? Então, aumenta, amplia o lugar, se esforça, coloca a tua fé. Eu não estou vendo nada, mas eu vou fazer grande, porque eu quero grande, porque eu sei que o meu Deus, Ele tem coisa grande para me dar. Faz a tua parte. Tá pronto. E ainda que algumas pessoas olhem e digam, por que tu estás fazendo isso? Não estou entendendo a tua posição, as tuas atitudes. Não estou entendendo o que tu estás fazendo. Mas quem tem que entender é você. Quem tem que ter convicção do que ouviu da parte de Deus é você que ouviu. Então, para a tua meditação, Edna, é isso. Amplia, se prepara. Porque a palavra de Deus é, logo você transbordará para todos os lados. Quando você estiver pronta, quando o lugar estiver ampliado, quando você tiver feito a sua parte, o Senhor está dizendo assim, vai transbordar para todos os lados, porque Ele não coloca limite. Ele não coloca limite no que Ele tem para fazer. Ele não se limita. Amém, irmã Vilma. Um beijo, irmã Vilma.
Temos o privilégio hoje aqui, ó, de receber a irmã Vilma aqui com a gente. Glória a Deus. E ele não se limita, Edna, quando o tempo de Deus chega. Ele não se limita. Porque o que para nós é impossível, para ele não é nada. E o versículo 4, ele encerra dizendo: guarda essa palavra no teu coração. Não se assuste. Não se assuste com o que ele fará, porque você não será envergonhada. Ele é responsável. Faça a sua parte, confiando na palavra que você ouviu da boca de Deus. A ordem é: amplie. A parte de Deus é o versículo 3 que tu vai se segurar, ele dizendo: logo você transbordará. É promessa. A minha parte é ampliar. A parte de Deus é cumprir a palavra dele. E o versículo 4 é o Senhor nos dando respaldo, porque no caminho da obediência tem gente que vem querer tirar a gente da posição. No caminho da obediência, os nossos próprios pensamentos querem nos frustrar, querem nos tirar do propósito. E o Senhor está dizendo assim: se segure na palavra, não se assuste, porque você não será envergonhada. Não tenha medo, porque você não sofrerá humilhação. Então, Edna, é para o teu coração hoje. Se segura nessa palavra e que nessa nova primavera, nesse novo romper, nesse novo tempo, o Senhor te dê força, o Senhor te dê equilíbrio, o Senhor te dê ousadia e autoridade para você romper, para você viver o novo, o extraordinário que o Senhor já tem. Ele já tem pronto e preparado. Minhas meninas, abram as suas Bíblias de papel, porque é um privilégio que nós temos em 1 Samuel, capítulo 9. Capítulo 9. Hoje a gente vai ler o texto. Eu vou contar, narrar a história a vocês. Eu vou ler uns versículos salteados e eu venho narrando a história para vocês. Mas o Senhor falou comigo tanto no versículo 3. E a gente vai fazer o que Jesus mandou, né? Érica Félix, meu amor! Te amo! Beijo, fica à vontade. E a gente vai decorrendo aqui do jeitinho que Jesus quer falar com a gente. Eu que te amo. Minhas meninas, sexta-feira, nós lemos, ouvimos e aprendemos que o povo de Israel queria um rei. Eles não queriam mais estar na posição de quem depende unicamente do governo de Deus. Eles queriam viver como as outras nações. Foi uma palavra que saiu da boca do povo, da boca deles. Eles falaram: nós queremos ter um rei, como as outras nações. A gente aprendeu sobre isso sexta. E no capítulo 9, a gente chega a um ponto que Deus escolhe um rei para Israel. É um texto conhecido por todos nós, conhecedores da palavra de Deus. Mas eu sei que tem pessoas que não conhecem o texto. Deus permitiu que Israel tivesse um rei, mas Deus escolheu o rei para tomar conta do seu povo. Antes disso, Deus deixou claro os pós e os contras de ter um rei, de viver sobre o governo de um rei. E a Bíblia diz que havia um homem em alta posição chamado Quis, na tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Saul era o filho de Quis.
da tribo de Benjamim. Saul aparentemente era um homem muito bonito, era um homem forte, de alta estatura. A Bíblia vai dizer que de todo Israel, os outros homens chegavam apenas aos seus ombros, porque ele era muito grande, ele era muito bonito. E a Bíblia diz que certo dia mandou Saul ir procurar umas jumentas que haviam se perdido de seu rebanho. A Bíblia vai dizer que as jumentas se perderam e disse a Saul: leve um servo com você e vá procurar as jumentas. Foi justamente nesse ponto, nessa fala, que eu fiquei presa. Leve um servo com você. A importância de estar acompanhado, mas não de qualquer pessoa. Leve um servo. O que é um servo? Alguém que trabalha na casa, alguém que sabe cuidar do rebanho, alguém que tem responsabilidade, alguém que obedece ordens, alguém que tem humildade para aprender, para ouvir, para obedecer. Leve um servo com você. Às vezes, no caminhar com Deus, a gente está se perdendo, porque a gente está esquecendo que a nossa maior motivação na vida cristã é de buscar ser um servo. A gente não precisa, a gente não pode, a gente não tem que andar com Deus num afã de reconhecimento, de autoridade, de honra, de cargo, de notoriedade. A nossa busca precisa ser para querer ser servo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o pai de Saul disse assim a Saul: leve um servo com você. E Saul levou um servo com ele. Com quem é que a gente tem andado? Sabe? Às vezes a gente tá se perdendo porque a gente não anda com servo. A gente não quer andar com servo. Nesse mundo de network, a gente quer andar com pessoas maiores que nós para ter algo a ganhar, para ter algo a aparecer, sabe? Às vezes a gente tá querendo sentar em mesas por causa de reconhecimento, por causa de apresentação, por causa de... É uma barganha, é uma troca, sabe? E o que o pai de Saul disse a ele queimou meu coração. Eu li o texto todinho, mas o meu coração ficou nesse conselho aqui. Leve um servo com você. Por que é que a gente tá querendo sondar as pessoas pelo que elas podem nos oferecer? Tu já parou para pensar? O que era que um servo poderia oferecer a Saul? O que era que um servo teria para oferecer a Saul? Se Saul, o pai dele era o dono do rebanho, o pai dele era o respeitado, o pai dele era aparentemente, visivelmente, quem tinha alguma coisa para oferecer àquele servo e não ao contrário. E aí a gente começa a olhar que nesse cenário aqui, a gente olhando para essa visão aqui, a gente olha e diz assim, certamente é Saul quem pode ajudar esse servo. E não o contrário. Porque Saul é maior, Saul é mais alto, de estatura, aparentemente, Saul tem mais a oferecer. O que é que esse servo pode oferecer? A não ser companhia no caminho. Ok, um servo para Saul não ir sozinho, tudo bem. Aí a gente vai ver que os dias
o dia vai passando, vai acontecendo, eles saem para procurar as jumentas e eles não acham as jumentas. E eles começam a andar e eles dizem, e a Bíblia diz no versículo 5, que chega em um determinado momento que Saul diz assim ao servo, vamos voltar, porque a gente já está muito longe. Isso sou eu parafraseando. A gente já está muito longe e a gente não achou as jumentas ainda. Então, se a gente fica aqui, o meu pai, além de ficar preocupado com as jumentas, ele vai ficar preocupado comigo. Então, vamos voltar. Aí o servo olha para Saul e diz assim, tenho uma ideia. Nesta cidade mora um homem de Deus. A importância de andar com um servo. O servo sabe o endereço do homem de Deus. Eu fiquei presa aqui porque eu disse assim, mas rapaz, Jesus, ele tem um negocinho, ele tem um amor, um cuidado, um zelo com essas pessoas que ninguém dá nada, né? Porque a Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis. Conhecimento. Acesso. É a resposta de uma busca. Busca dá trabalho. Trabalho é esforço. O que é que um servo faz? Ele trabalha, ele busca, logo ele adquire conhecimento. Conhecimento é verdade. Verdade liberta. A verdade é Cristo. A nossa posição é ser servo. Ser servo e buscar a verdade que é Cristo. E a Bíblia vai dizer que o servo sabia que naquela cidade havia um profeta. Isso me lembrou que lá em 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia diz que havia um homem em uma alta posição no exército assírio. Ele era muito respeitado, rico, renomado. Ele tinha ouro, ele tinha tanta coisa. Ele só não tinha saúde. E nem tinha o endereço. E um dia, voltando de uma batalha, Naamã trouxe uma menina para sua casa. E essa menina que ele trouxe para sua casa, ele trouxe para ser serva da sua esposa. Ele poderia ter trago ouro, roupa, tantas outras coisas. Mas ele trouxe uma menina de presente para sua esposa, como escrava. E a Bíblia diz que Naamã, muito respeitado, muito renomado, aquele soldado tão habilidoso nas batalhas, mas Naamã não tinha saúde, porque quando ele tirava a capa, ele era leproso. Ele tinha lepra. Quando tirava a armadura de soldado, ele era um leproso, ele era limitado. Enquanto ele estava com a armadura, ok, ele era um soldado respeitado. Mas dentro de casa, nas quatro paredes, no íntimo, no particular, ele era ferido, ele era limitado. A doença estava acabando com ele. Mas ele levou para a casa dele uma menina que tinha um endereço. E coisa boa é ser servo. Porque um dia aquela menina disse: ah, como seria bom se o meu Senhor, ela era tão curada, aquela menina, que Amã, apesar de ter tudo de material, ele não tinha a saúde, nem no corpo e nem na alma, que aquela menina tinha. Porque uma escrava poderia olhar para ele e dizer assim: tu me tirou da minha casa, tu me tirou da minha família, tu me tirou dos meus pais para trabalhar para tua mulher como um objeto e tu me trouxe para cá, por mim tu morre. Ela poderia ter pensado isso. Tu entende?
Mas o servo, não. O sarado, o servo, não. Isso aqui é uma aula de quem ser e com quem andar. Sabe o que foi que aquela menina disse? Ah, como seria bom se o meu Senhor conhecesse o profeta que mora lá na minha cidade. Isso sou eu parafraseando para te fazer entender. É alguém tão sarada em Deus. Ela era livre. E o escravo era Naamã. Tu entende? Ela era livre porque a mente dela era sarada. Deus conta conosco assim. Onde o Senhor nos colocar, crente sarado, cabe em todo lugar e faz a diferença em todo lugar. Em todo lugar que você for, independente de onde lhe colocar para sentar, você não vai olhar alguém se prejudicando e vai dizer, por mim morre, não. Você vai olhar e você vai dizer assim, ah, se você soubesse, se você conhecesse alguém que eu conheço, eu tenho alguém para te apresentar. Isso, a servidão precede a honra. É isso, garota. Ah, se você soubesse onde mora o profeta, eu queria te apresentar alguém. Eu tenho alguém para te apresentar. Aquela menina, ela colocou todas as dores dela no bolso. E ela foi servir. Jesus nos chamou para quê? Jesus nos chamou para quê? A gente está aguardando o tesouro da salvação. E a gente sabe onde é o endereço. A gente sabe onde é a saída. A gente sabe onde encontra socorro. E a gente está aguardando o endereço da salvação no bolso. E a gente está vendo um monte de gente perdido, sem endereço por aí. Batendo com a cara na parede, sendo escravo do diabo. E a gente com o endereço no bolso. Tu entende? E a gente fica perguntando, meu Deus... a gente quer receber, a gente só quer receber, a gente não quer entregar. Tu entende? E Jesus está dizendo assim, até quando tu vai querer receber? Somente receber. Quando a Bíblia, a palavra de Deus, está nos dizendo, através de Jesus, que no reino, o maior é o que serve. Jesus não nos chamou apenas para receber, Jesus nos chamou para entregar. Nós somos as vasilhas com azeite, com um pouquinho de azeite. Tu entende? Ah, Glória, eu não tenho muito não. Para que serve o meu pouquinho? Experimenta derramar o pouquinho que tu tem para tu ver se esse teu pouquinho não vai encher a vasilha de alguém. Vai. O teu pouquinho enche vasilhas vazias. O pouquinho que você tem enche vasilhas vazias. Você tem pouco, mas tem alguém do teu lado que não tem nada. O pouquinho que você tem, a oração curtinha que você consegue fazer, o Salmo 23 que você consegue ler para alguém e dizer que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus transforma. Você não conhece de homilética, de hermenêutica, de exegese, de teologia, mas você sabe dizer que Jesus salva. A palavra continua sendo o suficiente. Usa o pouquinho que você tem diante do que Deus tem colocado na sua mão. Existem vasilhas vazias ao nosso redor, esperando para serem cheias. E Deus está contando com esse pouquinho que Ele depositou em nós. A Bíblia diz que aquela menina tinha o endereço. E ela deu o endereço. E Naamã foi atrás do profeta e obteve a cura. Em contrapartida, nós vemos Jesus no Evangelho de João, capítulo 2. Capítulo esse que eu estou esperando até hoje a minha best pregar para mim. Eu vou esperar. Eu estou no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ela vai pregar para mim.
João 2. Um dia ela prega João 2 para mim, eu vou esperar. E a gente vê Jesus nesse cenário aqui. Ele fazer uma transformação da água para vinho. E a gente vê que depois da transformação, o mestre Sala ficou feliz, todo mundo ficou surpreso, feliz, a festa se animou de novo. Mas entre parênteses, no versículo 9, a Bíblia diz: mas os servos sabiam o que tinha acontecido. Os servos sabem. Anda com servo. Coisa boa é ser servo e coisa boa é andar com os servos, porque os servos sabem. Os servos conhecem os bastidores, os servos sabem o peso de levar água, os servos escutam as coisas por trás das portas. Quando as cortinas se fecham, quando todo mundo vai embora, quem carrega o peso de limpar o ambiente é os servos. Tu entende? Às vezes a gente está se perdendo porque a gente não quer ser servo, porque servo fica por trás das cortinas. Mas os servos sabem. Quem sabe do endereço são os servos. E a Bíblia diz que o servo de Saul, ele sabia onde estava o profeta. E aí Saul olha para ele e diz assim: mas eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nem comida para oferecer ao homem de Deus. Porque era um costume daquela época levar uma oferta. Não era barganha, não era comprando a profecia. Era uma questão de honra. Ele entregava algo, um alimento, uma oferta, um presente aos profetas. E ele disse: eu não tenho nada aqui. E o servo disse: eu tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Naquele tempo, em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: vamos perguntar ao vidente. Naquela época, na cultura da época, os profetas eram chamados de videntes. Saul concordou: está bem, vamos. Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam uma colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhes perguntaram: o vidente está aqui hoje? Elas responderam: sim. Basta seguir em frente, mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tentem encontrá-lo, antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade e quando entravam pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. Um dia antes, Deus tinha aparecido para Samuel e tinha dito: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo, Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Um dia antes, Saul tinha saído para procurar as jumentas. Um dia antes, Deus tinha aparecido para Samuel para dizer: amanhã, por volta desta hora, eu vou enviar para você um homem da terra de Benjamim para você ungir ele como rei. Tu entende que Deus, ele rege todas as áreas da tua vida.
e não deixa nada faltando. Ele não deixa uma ponta solta e ninguém pega ele de surpresa. Tu entende que Deus, ele criou uma situação para as jumentas se perderem. Deus foi lá no pai de Saul e disse assim, manda ele levar um servo. Foi lá no servo e disse, leva a moeda no bolso, porque Saul não vai levar não, leva a moeda no bolso. Tu sabe o endereço. Deus estava regendo tudo. Deus prepara tudo. Não ache, nunca ache que o Senhor perde o controle da sua história. Deus conhece a sua história. Deus sabe exatamente o que acontecerá. É a gente que se preocupa. É a gente que fica agoniado. Por quê? Porque a nossa confiança está limitada ao nosso eu, ao que nós podemos fazer, a nossa força. E o Senhor diz, eu não estou contando com a tua força, porque tu só chegasse onde estás, porque eu criei situações para tu estar aí. As pessoas que eu coloco para te encontrar, eu já tinha comunicado antes. Quando eu te fiz sair da terra, eu fui lá e comuniquei a Samuel que ele iria encontrar alguém. Tu entende que Deus, ele alinha a tua história. Ele alinhou a vida de Saul de maneira tal que quando Saul chegou de frente de Samuel, em frente a Samuel, no versículo 19, quando Saul disse a Samuel que estava procurando o profeta, e ele disse, eu sou o vidente, suba diante de mim para o lugar de adoração. Mas Deus conhece a preocupação, né? Ele conhece. Ele complica, descomplica e depois, se ele quiser, ele explica por que é que ele foi que complicou. Mas também, se ele não quiser explicar. E a Bíblia diz que no versículo 20, e aqui eu encerro, Samuel olha para Saul e diz assim, e não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que a esperança de Israel estão centradas em você e sua família. O que te trouxe para cá? Não foi um problema, não foi? As jumentas foi o problema. Começou com as jumentas perdidas. Há 3 dias. Tudo começou com as jumentas. É só Jesus regendo a tua história. Porque todos os caminhos que o Senhor nos coloca, nos leva de volta para Ele. E quando Saul chegou diante do profeta, o profeta disse, o problema está resolvido. Qual é o problema? Qual foi o problema que te levou para o altar? Porque quando tu estiveres na posição que o Senhor te chamou para estar, o problema estará resolvido. Ele olhou e disse, as jumentas foram encontradas. Que Deus é esse? Se disponha. Eu vejo um Deus que cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Ele cuida de você, ele cuida dos seus e ele cuida do que você tem. Ele rege a nossa vida de maneira tal que a gente chega onde ele nos chamou para estar. E quando a gente chega lá, que a gente pensa, e aquele problema? Ele diz, se preocupa não, que eu cuido. Ele cuida. Enquanto você faz para ele, ele cuida. Enquanto você está caminhando em direção a ele, porque enquanto Saul estava indo em direção ao profeta, as jumentas foram encontradas. Enquanto os teus passos estiverem em direção ao Senhor, a palavra, ao secreto com Deus, a intimidade, a comunhão, a perseverança na oração, Deus cuida. Deus cuida dos problemas, ele cuida. O maior sinal do cuidado de Deus é a paz. É a paz na mente.
não é a ausência de problemas, é a paz. Eu estava conversando com o Carlos ontem sobre isso. Eu disse, Carlos, o maior sinal da presença é a paz. Então, que o Senhor te visite com paz nesta tarde, de maneira tal que você entenda que enquanto você serve, Ele cuida. Não existe problema difícil demais para Ele, não existe impossibilidade para Ele, não existe impossível para Ele, não existe porta que Ele não abra, não existe muro que Ele não derrube, não existe limite que Ele não ultrapasse. É só você fazer a sua parte. Obedeça. E seja um servo. Seja um servo porque os servos sabem. O que adianta ser alto, ser grande, ser bonito? O que adianta ter se tu não sabe o endereço? O que adianta ter algo material se na hora do ai, do ui, do aperto, tu não sabe onde é que tu encontra a palavra de Deus? Anda com servo e seja um servo. Vamos orar, minhas meninas? Foi até aqui. Amanhã é o capítulo 10 de 1 Samuel. Quem necessita de oração? Eu e a minha casa também necessitamos de oração. Senhor meu Deus, Pai amado que está nos céus, eu estou aqui para te agradecer uma vez mais por esta oportunidade, Jesus, que o Senhor tem nos dado de aprendermos mais de Ti e da Tua palavra. Senhor, nos faça servos, nos ensine a ser servos, Senhor. Esquadrinha nossa mente, o nosso coração e nos refaz para a Tua glória, para que a gente possa ser quem Tu nos chamasse para ser nesse tempo, nessa geração, nessa geografia onde o Senhor nos colocou. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa semana, Senhor. Nos esvazia de nós mesmos e que nós possamos estar cheias e cheios de Ti. Visita a nossa mente com a Tua paz para que a gente possa entender que enquanto nós servimos a Ti, Tu cuida de tudo que é nosso. Até porque o que é nosso te pertence e Tu és responsável. Continua conosco, Jesus, é o que eu te peço e te agradeço em Teu nome. Amém, amém e amém. Minhas meninas, a semana começou agora. Estende a tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. A paz que excede todo o entendimento, que guarda a tua entrada, que guarda a tua saída e que te dá vida, que te dá esperança, que te concede uma semana cheia da presença dele. Amanhã, às 9 horas, temos camisas oversize como essa, a pronta entrega esperando por vocês. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato comigo. As meninas que querem fazer terapia, eu que amo vocês. Eu amo a vida de vocês. As meninas que querem fazer terapia com a irmã Vilma, nossa terapeuta das minhas meninas, que está cuidando do coração e da mente das minhas meninas. Terapia cristã. Nós temos recebido testemunhos e testemunhos. E eu preciso te dizer, a terapia não é pra gente doente. Terapia é pra gente que precisa de cura, que precisa aprender a perdoar, que precisa de tratamento, que precisa de um lugar para chorar, para desabafar e para receber direcionamento do céu. Tu entende? As meninas que querem fazer terapia com a irmã Vilma, entre em contato comigo no direct e eu vou mandar o contato dela para vocês. Digam a ela que vocês viram na live. Existe um valor promocional dos pacotes para as meninas da live, que eu disse a ela, contei que eu tinha as minhas meninas e ela disse, eu disse para ela
contei sobre vocês quando a gente começou, né? E ela disse, Glória, eu vou fazer um valor promocional para as suas meninas. E nós temos visto o resultado do que o Senhor tem feito. É cura na alma. São testemunhos e testemunhos. Eu até postei aqui no feed. Então façam. Façam. Terapia, porque o Senhor conta conosco e Ele conta com pessoas saradas para sarar. Tu entende? E a gente precisa se permitir ser sarado. Quem quiser o contato da irmã Vilma, manda mensagem no direct que eu mando o contato. Quem quiser adquirir suas camisas, entra em contato também, que eu mando o link e tu faz o teu pedido. Que Deus abençoe a vida de vocês. Águida disse que eu estou linda. Ela disse, mas precisa me falar que a minha pele, que o brilho, que beleza. E sem filtro, vice? Menina! É Jesus, ô glória! Então, minhas meninas, façam e se permitam ser curadas, ser tratadas pelo Senhor. Gente, curado cura, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a casa e a família de vocês. E amanhã a gente tá juntinho de novo, de 9 horas da manhã. Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês e até amanhã.